mão pesava dia e de noite, né? Ele sentia o peso do Senhor até que confessei os meus pecados e a minha iniquidade não mais ocultei. Mas, infelizmente, podemos tapar os ouvidos e nos esconder para não ouvirmos a repreensão do Senhor. Lembra que quando Estevão estava falando, o pessoal tapou os ouvidos para não ouvir? Ou então, o próprio Adão, quando ouviu a voz do Senhor, em vez de se apresentar diante do Senhor, o que Adão fez? Se escondeu para não ouvir. Diz a palavra de Deus: não oprimais a viúva, nem um órfão, nem um estrangeiro, nem um pobre. Eles, porém, não quiseram atender, e rebeldes me deram as costas e endureceram os ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram seu coração duro como diamante, para que não ouvisse a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos precederam. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Então, no tempo antigo, o pessoal endureceu o coração. Os fariseus endureceram o coração. Irmãos, cuidado para não endurecer o coração. A primeira trombeta a ser tocada quando pecamos é a voz da consciência. Esta voz interior que está encharcada com a palavra de Deus e influenciada pelo Espírito Santo nos incomodará por termos ofendido a Deus, ao próximo e a nós mesmos. É aquela voz, eu lembro do Pinóquio. Pinóquio, ele tinha um grilo. O grilo ficava ali buzinando: ó, rapaz, você está errado, vá para o colégio. Aquele grilo, ele queria se livrar do grilo, porque o grilo chamava atenção. Quem é esse grilo na nossa vida? A voz da consciência operada pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. Algumas insônias precedem de uma consciência ferida pelo pecado. Ô, pastor, não consigo dormir. Eu não estou dizendo que toda insônia é por causa de um pecado, mas algumas insônias pode ser por causa do pecado. A pessoa não consegue dormir porque a consciência está pesada, não consegue relaxar. A falta de paz e alegria podem ser fruto de uma consciência esmagada pelo pecado cometido. Se não obedecermos à consciência quando acionada por Deus, iremos perder a fé no Senhor. Lembra do salmista, Salmo 51? Restitui-me a alegria da tua salvação. Este é o dever, diz Paulo, falando a Timóteo. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente fostes objeto. Combate firmado nelas o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência. Respeite a consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Pecou, aí a lâmpada acende interna. Se nós obedecermos, vamos nos livrar, mas se não atentarmos, vamos perecer. A leitura e meditação na palavra de Deus é outra trombeta do Senhor para nos advertir quando estamos errados. Quem já sentiu isso? Está errado, abriu para ler a Bíblia, parece que é uma espada afiada de 2 gumes, denunciando a nossa falta. Aí a gente abre e fecha, e aí procura outro versículo para ver se encontra alento, mas não dá certo. Abre e Deus continua falando: você está errado, você está errado. Ela nos revela, a palavra de Deus, pelo Espírito Santo, que determinadas crenças e posturas não condizem com a vontade divina. A palavra do Senhor nos fere porque estamos pecando. Uma das possibilidades, ao sermos confrontados pela palavra de Deus, é rejeitá-la como o rei e seu povo, porque Deus falou ao rei, Deus falou a Judá, e eles taparam os ouvidos e não quiseram ouvir. Falou o Senhor a Manassés e a seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Ou acatamos incondicionalmente a advertência divina. Então você ou recebe o que Deus está falando, ou você endurece o coração
para com o Senhor. O culto público é mais uma trombeta divina para nos fazer abandonar o pecado. A gente chega na igreja, não sabe como é a liturgia que o pastor que faz, eu também não sei o que acontecer com você, mas cada texto que lê, cada coisa que faz na igreja parece que é uma espada, assim, falando no coração. A leitura dos textos bíblicos parece denunciar nossas iniquidades. Os hinos e cânticos de louvor nos revelam a santidade, a justiça de Deus. O momento de contrição nos convida a confessar os nossos pecados. E através da leitura bíblica e pregação da palavra, nos sentimos nus e somos convidados a nos voltar para Deus. Por isso, muitos abandonam o lugar de culto para não serem confrontados por Deus através da liturgia do culto ao Senhor. Diz que quando Asaf entrou na casa de Deus, Deus revelou a ele. Ele estava a ponto de abandonar o caminho do Senhor, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. A trombeta das circunstâncias da vida pode ser tocada contra nós por causa de nossas transgressões, sim. As dificuldades econômicas são fortes sopros para nos lembrar que pecamos contra o Senhor. A doença é um mensageiro poderoso para nos apontar o caminho para Deus. A oposição que se levanta contra nós em nosso ambiente corriqueiro visa nos advertir que precisamos retornar para o Senhor. Quem não ouve a Deus através da repreensão verbal terá de ouvir a sua voz pelas experiências amargas da vida. É só você se lembrar daquele filho pródigo. Estava tão bem em casa, mas o que é que aconteceu? Ele resolveu abandonar a casa e foi com a fortuna que o pai lhe deu para um lugar distante, e lá ele gastou tudo que ele tinha, e houve fome naquela cidade, e ninguém ajudava aquele jovem, e ele foi cuidar de porcos, e desejava comer a comida que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Ele estava na miséria. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão em fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Que coisa gloriosa. Foi na necessidade que ele disse: estou errado, preciso voltar. Quem não vem por amor, vai vir pela dor. Apesar destas e de outras trombetas, podemos endurecer o coração como eles. Isso vai se manifestar nos afastando dos meios de graça e procurando ouvir mensagem de autoajuda no lugar do Evangelho. Quando a pessoa não quer ouvir mais ao Senhor, ele também deixa de ler, de orar. Ele não gosta de igrejas que preguem o Evangelho. Ele gosta daquela igreja de: você vai prosperar, a sua vida vai ser maravilhosa, você vai ter saúde, o seu lar. Ele gosta dessas mensagens de autoajuda. Ele não quer ouvir o Evangelho. Vamos sempre estar justificando nossa vida pecaminosa. Eu pequei, mas foi por causa de fulano. Eu pequei porque eu tenho uma situação difícil financeira. Eu pequei porque a minha saúde é frágil. Meus irmãos, são os caminhos do pecador que não quer ouvir a voz de Deus. Iremos buscar nos prazeres momentâneos para sufocar a voz da consciência. Essas atitudes vão agravar o nosso quadro diante de Deus. Iremos apagar o Espírito Santo, perder comunhão com Deus e a sua igreja. E se morrermos nesse estado, iremos perecer eternamente. Tomar cuidado. Se através desta mensagem estamos nos identificando com o rei Manassés, e o Espírito Santo falando conosco para que deixemos os maus caminhos. É o Espírito Santo falando conosco para que deixemos os maus caminhos e nos voltemos ao Senhor através de Cristo para sermos perdoados e transformados. Eis que estou à porta. Se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele
e ele comigo.